Conflito é um fenômeno relacional típico dos seres humanos. O que acontece, na verdade, é que muitas pessoas têm a tendência de querer qualificar o conflito em algo ruim ou algo bom em si mesmo. Então, esse é o primeiro esclarecimento que temos que ter quando tratamos desse assunto. Os conflitos não são bons ou ruins em si mesmos. Os conflitos são fenômenos decorrentes da necessidade ou da possibilidade de escolha entre duas ou mais questões que aparentemente nos sugerem ser antagônicas. Então, quando eu tenho elementos antagônicos na mesa e eu tenho a necessidade de escolher entre estes elementos, o que decorre desse processo é o que a gente convencionou chamar de conflito. Então, o conflito não é bom ou ruim em si mesmo, mas o que decorre desse conflito, quer dizer, da atitude que eu tomo diante dessa necessidade de escolha entre possibilidades antagônicas, né? Por outro lado, os conflitos também têm a sua origem no simples fato, e esse simples é uma interrogação, porque não é tão simples assim, de que as pessoas são diferentes entre si. Então, se as pessoas são diferentes entre si, o modo como as pessoas enxergam a realidade é diferente e o modo como expressam esse enxergar da realidade também é diferente, fazendo com que as diferenças nem sempre sejam percebidas harmonicamente entre os distintos atores que compõem essa realidade. Por exemplo, nas organizações é muito comum você ter conflitos decorrentes de processos de mudança das organizações, processos intempestivos de mudança, mudanças bruscas, processos absolutamente irreais, na opinião de alguns, prazos abusivos, objetivos e metas incongruentes ou impossíveis, incoerência entre o falar e o agir corporativo, falhas de comunicação, enfim, organizacionalmente falando, nós temos 1 milhão de possibilidades dessas coisas gerarem conflitos. Do ponto de vista pessoal, ela vem caracterizada também com a minha divergência do outro, a minha ideologia do outro, a minha metodologia de trabalho em relação ao outro. Então, as origens do processo de conflito são absolutamente infinitas. Agora, como eu lido com isso vai fazer com que os conflitos sejam atenuados ou exacerbados. Outra coisa importante que a gente precisa colocar e que esclarece um pouco mais é que normalmente o conflito decorre de uma relação de poder. Eu quero exercer o meu poder consciente ou inconscientemente e fica difícil muitas vezes para mim aquecer ao que o outro está pensando, porque eu tenho, e normalmente eu repito, consciente ou inconscientemente, eu repito aquela tendência ou aquela sensação de que ao ceder, ao concordar, ao visualizar aquela possibilidade, eu estou perdendo o comando, o controle ou o domínio da situação. Então, consideradas estas coisas, nós precisamos entender, recordando que o conflito não é bom ou nem ruim, depende da atitude que eu tenho com ele, e segundo, essa questão da minha relação de poder com as pessoas com as quais eu estou estabelecendo resolvendo esse assunto, estabelecendo esse protocolo para a solução de algum problema ou qualquer coisa dessa natureza. Agora, para a gente poder entender isso de uma forma um pouco mais tranquila, se eu me coloco agora na perspectiva de um aprendiz, ou seja, se eu tenho certeza das coisas que eu quero, das ideias que tenho, das convicções que tenho, mas isso está colocado na perspectiva pessoal e eu tenho a maturidade suficiente para poder sustentar a diferença como sendo uma possibilidade aprendiz, eu posso agora escutar de forma um pouco mais clara e sem aquilo que convencionou se chamar de conflito, eu posso escutar de uma forma mais clara a opinião, as posições ou as ideias das outras pessoas e
ser capaz de filtrar isso num processo dialógico de construção da realidade, a partir da revisitação daquilo que eu entendo e da compreensão do que o outro está dizendo, está postulando, está querendo, qualquer coisa que eu faça, né? Então, essa é talvez a grande competência que a gente precisa ter para não só entender o que estamos chamando de conflito, mas para resolver essa relação de forma que o resultado dessas divergências, o resultado dessas posições aparentemente antagônicas, possam ser convergidas para um ponto comum. Então, o desafio que nós temos neste primeiro momento é entender essas três coisas. Primeiro, os conflitos precisam ser resolvidos por uma relação antagônica onde precisa se fazer escolhas. Nós temos que fazer escolhas. Segundo, ele não é bom ou ruim em si mesmo, depende da minha atitude em relação a isso. Eu preciso compreender em que medida eu estou fazendo um exercício de poder com relação ao tema em questão. E, por fim, essa atitude aprendiz que revela a maturidade em considerar o que o outro está dizendo como uma possibilidade. Repare, eu quero dizer assim, considere o que o outro está dizendo como possibilidade e não necessariamente como verdade. Então, isso também serve para você. Entenda que a sua posição é uma possibilidade e não é necessariamente uma verdade. A verdade vai decorrer do consenso que a gente consegue obter nessa relação entre possíveis questões antagônicas para a construção de um núcleo comum que atenda aos meus interesses, aos seus interesses ou aos interesses que estão postos à mesa. Fique com esse primeiro conceito, reflita sobre isso e nós vamos em frente posteriormente com mais informações e reflexões sobre o conflito. Um beijo, tchau!